Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Vamos a empezar nuestra clase de español entonces. ¿Vamos? Bueno, vamos a estudar acentuação. Gente, assim, ó, em primeiro lugar, vou dar um recadinho. Nós já tínhamos iniciado este conteúdo em aula, só que ficaram alguns detalhes ainda, a gente não conseguiu terminar todo esse conteúdo e fui disponibilizando também para vocês para alguns testes, mas eu vou mandar o arquivo, quero que vocês terminem de fazer, quem não iniciou, tá? Façam os testes, na semana que vem eu vou mandar o arquivo com os gabaritos e comentário, então, de cada questão. É importante que vocês acompanhem, né, todo esse processo, ok? Vamos começar então. Regras de acentuação. A primeira situação que nós temos é hiato. Se a palavra se enquadrar como hiato, ela não vai entrar nas demais classificações. O que é hiato? É quando a palavra tem acento na letra I ou na letra U, que separa das vogais A, E, O. Então, por exemplo, a palavra oídos, a palavra garoa, que significa garoa. Então, tendo acento na letra I ou na letra U, vai separar das vogais A, E, O. Essa é uma regra do hiato. Segunda regra, agudas. O que são agudas? Aquelas que têm como sílaba tônica a última. São acentuadas agudas com tilde, então tilde é acento, são acentuadas agudas que terminam em vogal N ou S. Então, se terminar em vogal N ou S, será aguda com tilde. Graves. Essas palavras graves são chamadas de graves ou chanas. Levam acento, tilde, quando terminarem em consonante, menos N, menos S. Então, vocês observem que é o contrário. Então, quais são as graves sem acento? As que terminam em N, as que terminam em S e as que terminam em vogal. Basta tu saber a regra das agudas, tu sabe a regra das graves, porque é o contrário. Esdrúxulas todas são acentuadas, que são as proparoxítonas, sílaba tônica a terceira. Sobre esdrúxulas todas são acentuadas, a sílaba tônica é a quarta ou a quinta. Então, vocês observem que se a palavra não tem acento, ela só pode ser aguda ou grave. Guarda isso aí, não tem acento em lugar nenhum, então só pode ser aguda ou grave. E acento diferencial nós vamos ter em bissílabos e vamos ter em monossílabos também. Quando tu encontrares um monossílabo com acento, tu não precisa nem pensar, é acento diferencial. Então, por exemplo, o ele com acento que é ele, o mas com acento que é mais, aí eu tenho tu com acento, eu tenho se com acento, si com acento, encontrou monossílabo com acento é acento diferencial. No caso do solo com acento é somente para diferenciar do solo sem acento que é sozinho. Vamos ver então, exemplos de palavras que se enquadram como agudas, graves, esdrúxulas, sobre esdrúxulas. Agudas, jamón, que significa presunto, mamá, jamás, salud. Então, vocês observem que aqui eu tenho 3 palavras agudas com tilde, terminou em N, em vogal, em S. Salud, que a sílaba tônica é lud, é uma aguda não acentuada. Por quê? Porque terminou em D, terminou em D. Então, terminou em outra consoante, então, que não é N, que não é S. Então, é aguda sem acento. Grave, sílaba tônica a penúltima. A palavra árbol, a palavra álbum, é uma das poucas palavras que terminam com M em espanhol. A palavra democracia, vocês vejam, democracia, português democracia, em espanhol é democracia. Alguém, português alguém. Chamo a atenção de vocês aqui uma dica. Se a palavra termina em vogal e não tem acento, ela é grave. A sílaba tônica é a penúltima. Por quê? Tu tem que ir por exclusão, porque se ela fosse aguda, terminada em vogal, levaria acento. Então, terminou em vogal, não tem acento, é grave. Essa aqui terminou em N. Se ela fosse aguda, terminada em N, levaria acento. Então, aguda ela não é, ela é grave, tu vai por exclusão. Então, tu guarda ali. Se não tem acento em lugar nenhum, ela só pode ser aguda ou grave. Daí, tu vai olhar a última letra. Em espanhol não tem essa história de terminar em ditongo. Tu vai olhar a última letra. E aí, tu vai classificar. Esdrúxula, sílaba tônica é a terceira, então, proparoxítona, todas são acentuadas, como é o caso do público, teléfono, árboles. Observem, última, penúltima, antepenúltima. Então, todas são acentuadas. E sobre esdrúxula, a sílaba tônica é a quarta ou a quinta. Nós não temos muitos exemplos de sobre esdrúxula. Aqui nós temos um, por exemplo, aqui, advérbio de modo terminado em mente, a sílaba tônica, então, é a quinta.
Hágaselo, eu tenho um verbo, haga, que significa faça, e 2 pronomes. Então, sobre esdrújula é em advérbio de modo terminado em mente, o verbo mais 2 pronomes. Então, aqui tá dizendo faça algo, alguém. Aqui tem acento na 4ª sílaba. Então, esdrújula e sobre esdrújula sempre com tilde. Nós vamos ter aqui, eu tô trazendo para vocês um exemplo de gênero textual publicidade, só para mostrar que em qualquer texto na classificação, só para a gente perceber, se eu encontrasse o si com acento, que é acento diferencial, eu vou ter, por exemplo, si com acento é sim, ou si com acento é pronome. Agora, o si sem acento é se, é uma conjunção condicional. Se a gente fosse classificar uma dessas palavras, por exemplo, esse aqui, terminou em S, não tem acento, então aguda não é. O que ela é? Grave. Porque se fosse aguda, levaria acento. Se eu pegar aqui a palavra basura, que significa lixo, como é que eu faço? Terminou em vogal, não tem acento, é grave. Agora, a palavra tirar, o que ela é? Aguda, sílaba tônica erar. Todo verbo no infinitivo é sempre aguda. Se eu olhar aqui, separalas, esdrújula, depois si, talas, esdrújula. Já a palavra envie, que é? Hiato. Envie é hiato. Tem acento no i, separou do e. Então, vocês observem as palavras na classificação. Aqui, contaminam, terminou em n. Não é que eu vou olhar a palavra terminou em n, é aguda. Não, terminou em n, será aguda se for acentuada. Agora, terminou em n, não tem acento, então ela é grave. É contaminan. Então, cuidado ali na classificação. Aqui eu trago para vocês um resumo de acentuação para vocês realmente verificarem, né? E aí que quando a gente chama de chanas, são chanas ou graves. Vejam aqui bem direitinho a classificação para vocês verem a sílaba tônica, quando é que eu vou acentuar. Aqui eu trago para vocês mais exemplos de acento diferencial. Acento diferencial, acento diacrítico, também vamos retomar na semana que vem, isso aqui é bem importante, mas já digo para vocês, acento diferencial, acento diacrítico, a gente pode ir até por exclusão. Essas palavrinhas aqui, o que, quem tem plural, quienes, o quanto, quanta, quantos, quantas, como, quando, donde, levarão acento quando estiverem em perguntas ou exclamações. Então, são acentuados todos os pronomes interrogativos e exclamativos. Então, eu vou dizer que o que, quien, quienes, quantos são acentuados pelo mesmo motivo que o solo, que o mi, que o mas, é tudo acento diferencial. Vocês observem aqui, quienes somos? Eu tenho uma pergunta, então o quienes leva acento, tá? Acento diferencial. Aqui eu trago para vocês uma questão da Universidade Franciscana, que vocês têm, quando era chamado de Unifra, por isso que eu mantive ali, o solo e o mas são acentuados por qual motivo? Tu tens que marcar palavras que são acentuadas pela mesma razão e que são acentuadas respectivamente. Embora diga respectivamente, o solo e o mas é a mesma razão, é acento diferencial. Qual dessas palavras apresenta acento diferencial? Vocês observem que harmônico é esdrújula, côndor é grave, o crítico é esdrújula, fiquei entre A e E. Qual é a resposta? Letra A. Por quê? Porque a letra E tu consegue classificar, é uma aguda. Aqui tu verificou que é monossílabo, é acento diferencial. E esse aqui que é bissílabo, tu não pode enquadrar como grave terminado em vogal. Quando não puder se enquadrar nenhuma regra, é acento diferencial. Mas o caso do este nós trabalharemos bem na semana que vem, mas guardem ali, é acento diferencial quando eu tenho demonstrativo. Então, se eu tenho este, se eu tenho esse, se eu tenho aquele, é tudo acento diferencial. Outro detalhe super importante. Quando vocês encontrarem essa palavra A1 com acento, não é hiato, embora tenha acento na letra U que separa do A. Essa palavra se enquadra como acento diferencial. Então, A1 com acento é acentuado para diferenciar do A1 sem acento. A1 com acento significa ainda, que é sinônimo de todavia. Então, todavia é um falso cognato em espanhol. Todavia é ainda. E o A1 sem acento é sinônimo de hasta, mismo e incluso. Hasta, que significa até, mismo, que significa mesmo, e incluso, que significa inclusive.
Então, o A1 com acento é acento diferencial. Aqui, uma questão da Universidade Franciscana, onde traz essa palavrinha, né? A palavra que pede qual é o sinônimo de todavia. Vamos olhar ali a Mafalda. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. E aí, nós temos perguntando qual é o sinônimo de todavia. Ficou fácil, né? No momento que tu sabe que todavia é um falso cognato, todavia é ainda, o sinônimo é o A1 com acento. Então, como eu acabei de falar, só repetindo aqui, o quiçá significa talvez, por lo tanto é portanto, mientras é enquanto. Mientras significa enquanto, ok? Então, todavia é sinônimo de A1 com acento. E mais uma questãozinha, essa aqui é uma questão da CAF. Eu vou colocar para vocês o que está sendo pedido. Está perguntando para marcar verdadeiro ou falso. Então, o que é verdadeiro ou falso? Que ele diz assim: ¿Qué haces, Feline? A veces me gusta tomarme un tiempo para observar el mundo y ver lo increíble y lo frágil que es todo. Vocês já observem esse que com acento, porque ele está numa pergunta, é pronome interrogativo. Então, aqui é que haces, não é que haces, que haces, porque não tem acento aqui, que haces. Tá, vamos olhar aqui. Aí pergunta, ¿qué estás haciendo? Preserva el significado de la pregunta que introduce el diálogo del texto 2. La estrutura que estás haciendo preserva el significado de la pregunta. Vamos olhar de novo. Significado de la pregunta. ¿Ok? El verbo de la pregunta está conjugado en la forma de tratamiento tú. El verbo de la pregunta está conjugado en la forma de tratamiento usted. La forma que lleva tilde, já que é um pronome interrogativo. Qual é que vocês têm absoluta certeza? O que leva acento porque é pronome interrogativo. Ele está numa pergunta. Esse haces, como eu disse, não leva acento. É haces, não é haces. É haces, sem acento. Ele está na pessoa tu. Não é você. Isso aqui vamos lembrar do ano passado, retrasado também. Isso aqui tem a ver com pronome. Mas sempre que o verbo tem a letra S no final, então é tu. Senão seria que a se. Então, por isso que a resposta, a primeira é verdadeira, verdadeira, falso, verdadeira. A resposta é a letra C. Ok? Então, assim, ó. Estarei mandando agora para vocês o material, tá? O material, o arquivo com os testes. Vocês façam, que a gente vai fazer a correção, então, na próxima aula eu vou trabalhar os demonstrativos, ok? Um grande beijo.